E se eu te dissesse que a Pérsia nunca desapareceu de verdade? Ela simplesmente mudou de nome. Por que um país com milhares de anos de história decidiria apagar sua identidade diante do mundo no meio do século XX? Hoje viajaremos por impérios gloriosos, invasões brutais e decisões que reescreveram a memória de um povo inteiro. Esta não é apenas a história de um país, é a história de como o poder, a religião e a imagem pública podem alterar o destino de uma civilização inteira. Então sente-se, porque o que você está prestes a descobrir vai muito além de uma simples mudança de nome. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário nos dizendo quais outras civilizações esquecidas você gostaria de explorar. Vamos mergulhar nessa história. As raízes antigas e a chegada dos povos indo-iranianos. Imagine uma terra cercada por montanhas imponentes, desertos escaldantes e rotas comerciais antigas, onde fluía mais do que apenas mercadorias. Identidade, poder e legado viajavam por elas também. Essa terra é o Planalto Iraniano, uma região estratégica que tem sido, por milênios, o berço de civilizações. Mas como tudo começou? E quem foram os verdadeiros arquitetos do que hoje conhecemos como Irã? Para entender isso, devemos viajar de volta ao segundo milênio antes de Cristo, quando chegaram os povos indo-iranianos. Eles eram nômades que falavam línguas indo-europeias, parentes distantes daqueles que séculos depois falariam latim, grego ou até português e espanhol. Sua língua não tinha nada em comum com o árabe, que muitos hoje associam erroneamente ao Irã. Não, no antigo persa, Madar significava mãe e Pedar, pai, ecos que ainda ressoam como mater e pater no latim. Eles não eram apenas sons, eram as raízes de uma cultura distinta, profunda e antiga. Entre esses povos, dois se destacaram, os medos e os persas. Os medos se estabeleceram no noroeste do que hoje é o Irã. Eram poderosos, organizados e rapidamente se estabeleceram como a força dominante. Os persas, por outro lado, estabeleceram-se mais ao sul, numa região chamada Pars, de onde se origina o nome Pérsia. Era fértil e estrategicamente localizada, mas não especialmente poderosa no início. Ninguém poderia imaginar que esse povo seria o responsável por mudar para sempre o curso da história. Naquela época, persa era apenas uma designação geográfica limitada. Não representava a região inteira, muito menos uma civilização completa. O verdadeiro centro de poder eram os medos. Eles fundaram o primeiro grande império naquela parte do mundo, muito antes de o nome Pérsia ser pronunciado em cortes estrangeiras ou escrito em livros de história. A ascensão de Ciro o Grande e o Império Aquemênida. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Em meio àquelas montanhas e planícies, nasceria um homem cuja ambição abalaria as estruturas do passado. Um líder que via além de tribos divididas e sonhava com uma unidade sem precedentes. Seu nome era Kurosh, ou como o mundo viria a conhecê-lo, Ciro o Grande. Com ele, começou a era do Império Persa, o império que ousou conquistar não apenas terras, mas corações. Antes de Alexandre, Napoleão ou Gengis Khan sonharem em conquistar o mundo, houve um homem que o fez primeiro, e o fez de forma diferente. Enquanto os impérios do Antigo Oriente Próximo impunham seu domínio com punhos de ferro, destruição e exílio, Ciro o Grande construiu um império baseado em uma ideia radical: governar através do respeito. Após derrotar os medos, Ciro fez mais do que unificar povos. Ele fundou o Império Aquemênida, uma máquina política que, em vez de semear o medo, cultivava a lealdade. Em vez de impor uma única língua ou religião, ele protegeu os templos dos conquistados, respeitou seus deuses e permitiu que suas culturas florescessem. Para os judeus exilados na Babilônia, por exemplo, ele não foi um invasor, mas um libertador. Para os babilônios, não um inimigo, mas um escolhido por Marduk. Ciro não se proclamou enviado de um deus persa, ele habilmente se tornou o escolhido dos deuses locais, e funcionou, com uma eficiência brutal. Sobre Ciro e seus sucessores, especialmente Dario I, o Império Persa expandiu-se das margens do rio Indo até as costas do Mar Egeu, do Egito até a Ásia Central. Em menos de um século, absorveram os grandes impérios do mundo antigo e os transformaram em províncias. Egito, Babilônia, nomes que antes dominavam a história, agora respondiam a Persepólis. Mas o tamanho não era sua única conquista. Este império desenvolveu uma vasta rede de estradas conectando milhares de quilômetros de território,
um sistema de mensagens tão rápido quanto um raio, e uma burocracia que fazia mais do que controlar, ela administrava, registrava e negociava. Foi uma obra-prima de diplomacia, estratégia e pragmatismo. O historiador Lloyd Llewellyn-Jones, entre muitos outros, chama-o sem hesitação de a primeira superpotência do mundo. A invasão de Alexandre o Grande e a persianização. No entanto, o equilíbrio entre o respeito cultural e o poder centralizado era delicado. Como uma corda bamba esticada pelo império, bastava um empurrão, ou uma espada, para rompê-lo. Esse empurrão veio cavalgando do Ocidente, liderado por um jovem ambicioso chamado Alexandre. O que estava prestes a se desenrolar não era meramente uma guerra, era um choque entre dois mundos. No ano 334 a.C., um exército relativamente pequeno, mas disciplinado, cruzou o Helesponto rumo ao leste. Era liderado por um jovem rei macedônio com menos de 30 anos de idade. Seu nome era Alexandre, mas o mundo o conheceria como Alexandre o Grande. Seu objetivo não era simplesmente conquistar território, era vingar a Grécia, humilhar a Pérsia e talvez, apenas talvez, tornar-se uma lenda. E ele conseguiu. Em uma série de batalhas decisivas, Grânico, Isso e, finalmente, Gaugamela, o exército persa foi esmagado. O Império Aquemênida, que por gerações governara metade do mundo, desmoronou sob o ataque de um jovem com a ambição de um deus. Mas a parte mais surpreendente não foi sua vitória, foi o que ele fez depois. Alexandre não destruiu a Pérsia, ele não a apagou do mapa, ele a admirou, estudou-a e, de certa forma, tornou-se ela. Casou-se com princesas persas, vestiu trajes orientais, participou de rituais zoroastristas e começou a chamar a si mesmo de sucessor legítimo dos reis aquemênidas. Preservou a burocracia persa, governou a partir de palácios persas e, para muitos gregos, isso era imperdoável. Dentro de seu exército, essa persianização desencadeou uma tempestade. Generais e soldados criados nos ideais helênicos viam suas ações como uma traição. Não tinham vindo para destruir a Pérsia, para libertar a Grécia do jugo oriental. Agora seu líder parecia ter caído sobre o feitiço do luxo, esplendor e espiritualidade persas. As tensões internas cresceram e alguns começaram a conspirar, mas Alexandre tinha uma visão mais ampla. Ele entendia que governar um império tão vasto não era apenas uma questão de espadas, era uma questão de símbolos, legitimidade e fusão. Queria criar uma civilização universal, onde Oriente e Ocidente pudessem coexistir. Talvez sonhasse em ser mais do que um rei macedônio, talvez quisesse ser eterno. Sua morte repentina, no ano 323 a.C., aos 32 anos de idade, deixou esse sonho inacabado. Sem um sucessor claro, seu império foi dividido entre seus generais, os chamados diádocos. A região central do antigo Império Persa caiu nas mãos dos Seleucidas, descendentes de Seleuco, um de seus comandantes. Mas a Pérsia, como ideia, não desapareceu. Ela simplesmente adormeceu. O renascimento persa, partos, sassânidas e a chegada do Islã. E logo, novas dinastias a despertariam, reivindicando para si o legado dos antigos reis. Quando Alexandre morreu, seu império rapidamente se estilhaçou como um espelho quebrado. No entanto, dentro dos pedaços espalhados, a Pérsia permaneceu viva. Sob o domínio seleucida e, mais tarde, sob os partos, a antiga região persa nunca deixou de ser cobiçada. Embora os reis mudassem, o coração cultural do território continuava a bater forte. Era apenas uma questão de tempo, até que novos persas pudessem reclamar seu trono. Assim surgiram os Sassânidas, uma dinastia nascida na própria região onde tudo começara, Pars. Eles afirmavam ser descendentes diretos dos Aquemênidas e restauraram orgulhosamente muitas de suas tradições. Sob seu domínio, o zoroastrismo, a antiga religião persa centrada no deus Ahura Mazda, foi reafirmado como a fé do Estado. Templos voltaram a surgir, a cultura floresceu, e a Pérsia tornou-se mais uma vez um império digno de temor. Mas nenhum poder é eterno. No século VII, uma nova força emergia da Península Arábica. Era o Islã,
E ele não chegou como um convidado, chegou como um conquistador. Em poucas décadas, exércitos árabes derrotaram os sassânidas e assumiram o controle do antigo Império Persa. Com eles vieram novas crenças, uma nova língua e uma nova ordem política. O zoroastrismo foi gradualmente substituído pelo Islã. O árabe tornou-se a língua administrativa e religiosa, e o persa começou a absorver sua influência, adotando palavras, estilos e estruturas. Mas a alma persa não desapareceu. Ela perdurou em sua poesia, em suas ciências, em sua arte e até mesmo na forma como abraçou o novo sem abandonar inteiramente o antigo. Nos séculos que seguiram, a região passou por dinastias turcas, mongóis e outras dinastias persas locais. Os búidas chegaram a controlar Bagdá, o coração do califado. Depois vieram os seleucidas, os mongóis de Gengis Khan, Tamerlão e vários estados turcomanos que lutaram ferozmente por cada palmo de território. Era um tabuleiro de xadrez caótico, onde o poder constantemente mudava de mãos. No entanto, naquele turbilhão de guerras e conquistas, algo começou a solidificar. Uma identidade persa que, embora agora muçulmana, se distinguia do mundo árabe. Essa distinção cresceria ainda mais sob uma nova dinastia, que não apenas restauraria a unidade política, mas deixaria uma marca religiosa indelével. A dinastia safávida e a identidade nacional. Em meio ao caos de pequenas dinastias e guerras regionais, surgiu uma força que transformaria para sempre a alma política e religiosa da região, a dinastia safávida. Eles não eram apenas mais uma linhagem ávida por poder. Tinham uma visão clara: unificar o território sobre uma bandeira distinta, a do Islã xiita. Até então, o Islã praticado na região tinha sido predominantemente sunita, como na maior parte do mundo islâmico. Mas os safávidas decidiram impor o xiismo duodecimano como a religião oficial. Não foi uma transição suave. Eles a impuseram através de perseguições, reformas e uma profunda reestruturação social. No entanto, ao fazê-lo, plantaram a semente do que distinguiria o Irã do resto do mundo islâmico até hoje. A dinastia safávida fez mais do que marcar um ponto de virada religioso. Foi também crucial no renascimento da identidade persa, desta vez integrada ao Islã. Promoveram a arquitetura, a poesia, a filosofia, a medicina e a ciência, mas sob uma nova bandeira, em uma língua renovada e com uma visão de mundo que mesclava o legado imperial com a espiritualidade xiita. Era uma nova Pérsia, com um rosto diferente. E com esse novo rosto, o termo Irã começou a reaparecer com maior força. Derivado de Ariana, a terra dos arianos, o nome tinha raízes antigas e profundas, mas até então tinha sido usado mais internamente do que no exterior. Em contraste, Pérsia, que originalmente se referia apenas a uma província, Pars, era um nome pelo qual os estrangeiros conheciam o país desde o tempo dos gregos. Assim, enquanto os safávidas consolidavam seu controle e dinastias posteriores, como os Qajars, mantinham a estrutura do Estado viva, uma dualidade de identidade estava tomando forma. Pérsia para o mundo exterior, Irã para os próprios iranianos. Uma ambiguidade que não era acidental nem permanente. O século XX, de Pérsia a Irã. Porque no século XX, com a chegada de um novo monarca determinado a modernizar e ocidentalizar o país, essa dualidade seria resolvida. Não através de batalhas ou tratados, mas através de uma simples carta enviada a todas as embaixadas do mundo. Por séculos, o mundo conhecera esta terra antiga como Pérsia. Era um nome que evocava impérios gloriosos, tapetes finos, poesia mística e ciência avançada. Mas para muitos no Ocidente, Pérsia também representava o exótico, o distante, o decadente, um legado das narrativas gregas que a retratavam como uma civilização de luxo excessivo, tirania e corrupção moral. Foi nesse contexto, já no século XX, que Reza Shah Pahlavi, o monarca iraniano da época, com fortes ambições de modernização, tomou uma decisão tão simbólica quanto estratégica. Em 1935, enviou uma circular diplomática a todas as embaixadas estrangeiras, solicitando que, a partir daquele momento, seu país fosse chamado por seu nome endógeno, Irã. Por que fazer isso?
Não era simplesmente uma questão de preferência linguística. Foi uma tentativa de romper com a visão orientalista que o Ocidente tinha da Pérsia, um rótulo carregado de conotações coloniais. Ao adotar Irã, um nome que em persa significa a terra dos arianos ou dos nobres, o país buscava projetar uma nova imagem, forte, moderna e soberana. Um movimento de diplomacia simbólica, mas não sem controvérsia. Dentro do país, muitos intelectuais e cidadãos viram a decisão como uma traição. Para eles, Pérsia representava um passado glorioso. Os Aquemênidas, Dario, Ciro, a literatura, a medicina, a grandeza de um império que desafiava o mundo. Abandonar esse legado parecia para alguns como cortar um legado de milhares de anos. Mas a decisão prevaleceu. Irã seria o nome oficial, e assim apareceria em livros, jornais e tratados internacionais. No entanto, a história não parou por aí. Em 1979, após uma revolução liderada pelo Ayatollah Khomeini, a monarquia foi derrubada e a República Islâmica do Irã foi estabelecida. As relações com o Ocidente colapsaram, o xiismo tornou-se ainda mais central e a percepção global do país mudou dramaticamente. Hoje, Irã evoca para muitos imagens de tensões geopolíticas, sanções, conflitos e fundamentalismo. Enquanto isso, Pérsia, ironicamente, recuperou uma aura romântica, associada à grandeza perdida, à cultura refinada e a um passado quase mítico. 2 nomes, uma só terra e uma luta constante para decidir como ela será lembrada. Porque às vezes um nome simples esconde uma guerra silenciosa entre o que fomos, o que somos e o que o mundo quer ver em nós. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo e é apaixonado por esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e descobrir mais histórias fascinantes.